paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui mais uma vez para este próximo vídeo, para esse tema maravilhoso que vamos falar neste dia. Quero cumprimentar você com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer que fico feliz por você estar aqui mais uma vez no meu canal. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora de Escola Bíblica Dominical e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E sou grata a Deus por esta rica oportunidade que tenho de desfrutar, de aprendermos juntos a respeito da Palavra de Deus. E nessa lição de número 11, nós vamos falar sobre adotados por Deus. É um tema maravilhoso. Vamos falar sobre adoção. Vamos entender a imensidão do amor de Deus. Na adoção, segundo as pesquisas mostram, quando as pessoas querem completar a sua família e não podem ter filhos biológicos, então elas procuram as instituições para encontrar uma criança que também não tem uma família para ser adotada. Mas estes pais que estão à procura de um filho para ser adotado, a maioria deles, eles são criteriosos quanto à adoção. Alguns desejam que estes futuros filhos para adoção tenham de 0 a 3 anos de idade. Alguns esperam que estes filhos não sejam negros, que estes filhos não sejam adolescentes e que eles não tenham irmãos. Mas nós também vemos, segundo a estatística, que a maior parte das crianças que esperam para ser adotadas, elas têm mais de 3 anos, a maioria são crianças negras e a maioria delas tem irmãos. Então nós vemos que para essas crianças serem adotadas, existe um pouco de dificuldade, além do que a burocracia para adotar estas crianças é muito grande. E depois de concluído o processo da adoção, esta criança então, ela se torna parte desta nova família com os mesmos direitos e tão amada como um filho gerado da própria entranhas. E hoje nós vamos falar da relação que Deus deseja ter com cada um de nós, a relação de pai e filhos. Depois de justificados e aceitos por Deus, nós somos regenerados, arrependemos dos nossos pecados, convertemos dos nossos maus caminhos, mudamos de direção, aí então Deus nos introduz no seio da família cristã. Começamos a fazer parte da família de Deus por adoção. Adoção é estar no lugar de filho, é ser como um filho sem ser filho realmente. Nós não tínhamos o direito legal nem espiritual de termos Deus como Pai. Estávamos condenados. A palavra de Deus diz que nós éramos filhos da ira, está em Efésios capítulo 2, versículo 3. Nós éramos filhos do diabo, está em João 8 e 44. Estávamos nas trevas. E só existem 2 alternativas. Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao diabo. E quando decidimos então por obedecer a Deus e adorá-lo, mediante a nossa fé no sacrifício de Jesus Cristo e na sua morte substitutiva, passamos a desfrutar então de todos os privilégios
que Deus preparou para aqueles que aceitam Cristo como único e suficiente Salvador. E a adoção é um destes privilégios. Este termo adoção, ele é apenas encontrado nas epístolas paulinas. Em Romanos 8 e 15, versículo 23 também. Romanos capítulo 9, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 5. E Efésios capítulo 1 e no versículo 5. Porém, Pedro e João, eles não usam este termo adoção, mas eles escrevem que nós somos filhos de Deus. Todos eles tinham consciência da paternidade divina. E o único critério que Deus usa é para que alguém faça parte da sua família é aceitar a obra de salvação efetuada por Jesus Cristo. Nós falamos a respeito, na aula passada, das bênçãos advindas com a salvação, da justificação, da regeneração e da santidade. A adoção é também uma bênção vinda deste processo de salvação. Ela por si só nos traz bênçãos maravilhosas. Mas temos a esperança e a certeza que um futuro glorioso aguardam aqueles que fazem parte da família de Deus. E esta lição é um chamado para que nós possamos fazer parte da família de Deus, porque existem bênçãos gloriosas para quem faz parte desta família. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o conceito bíblico de adoção. Nós vamos falar o que é adoção segundo as Escrituras Sagradas. Quando nós evangelizamos alguém, esta pessoa costuma nos responder que todos nós já somos filhos de Deus. No sentido bíblico, não são, e sim criaturas. No conceito do mundo, todos são filhos de Deus. Mas quando nós olhamos biblicamente, não são. São criaturas. No Evangelho, segundo escreveu João, ele vai dizer que quando Jesus veio ao mundo, encarnado, ele veio como promessa para o povo de Israel. Mas os judeus não o receberam, isto é, não creram que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador do mundo. Mesmo tendo posse de todas as profecias, eles não creram. Aí, no versículo 12 do capítulo 1, João vai dizer que todos que creram, Deus lhes deu o direito de serem filhos de Deus aos que creem. Isto é, precisamos continuar crendo nestas verdades. Mas só somos filhos de Deus quando nós acreditamos e recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Somente assim, então, fazemos parte da família de Deus. E somos irmãos em Cristo e co-herdeiros com eles. E aí, nós temos o direito de chamar Deus de Pai ou de Paizinho, Abba. Jesus usou essa expressão, Abba Pai, lá no Getsemane. Está escrito em Marcos, capítulo 14, versículo 36. E em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, Paulo escreve que porque nós somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho,
que clama Abba, Pai. O Espírito Santo cria em nós a convicção da filiação e que nos leva a conhecer Deus como Pai. Infelizmente, tem cristãos que em suas orações ele é tímido o suficiente para não ter coragem de se dirigir a Deus como Pai. E nós precisamos ter essa convicção da nossa filiação. Abba é uma palavra aramaica e que, com a palavra grega, significa Pai. E ela expressa a grande intimidade. E aí o Espírito Santo nos leva a clamar a Deus como Pai. Era um termo comum usado pelos filhos para se referirem aos pais. Expressa amor familiar, descrevendo o relacionamento íntimo entre um pai amoroso e seu filho. Na adoção, começamos a fazer parte da família de Deus e, como filhos adotados, temos os direitos e privilégios dos filhos naturais, inclusive da herança. Os gentios, eles não eram filhos naturais de Deus, foram enxertados na oliveira verdadeira, enquanto os judeus sim. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar Deus chamando Israel de filhos. Eles sim eram filhos e nós só somos filhos por intermédio de Jesus Cristo. Nós fomos completamente adotados na família de Deus. E aí nos foi dado o direito de receber a herança do povo da aliança de Deus. Juntamente com eles, nós vamos receber a herança prometida. Em uma adoção normal, deve haver uma testemunha oficial para a adoção, a fim de que ela seja completamente validada. Aí Paulo escreve em Gálatas 4:6 que a testemunha para a adoção dos Gálatas, em particular, é o próprio Espírito Santo. Ele é a testemunha, né? Ele testifica conosco de que nós somos filhos de Deus. Jesus rompeu com a convenção judaica quando clamava a Deus de Pai. Os judeus consideravam Deus como Pai, mas de Israel. Mas como de indivíduos em uma relação, isso era inusitado para eles. Quando os discípulos pediram a Jesus para os ensinar a orar, Jesus começou a oração assim. Ele disse: Pai Nosso. Jesus estava ensinando para eles a manter uma relação com Deus como uma relação familiar, tendo-o como Pai Celestial. E com os outros, com os demais, eles precisavam ter uma relação de irmãos. Pronto, a família estava formada. Pais, filhos e irmãos. Jesus chamava a Deus de papai. E quando fazia isso, diz o comentário bíblico pentecostal, quando nós fazemos isto, quando nós chamamos a Deus de papai ou de pai, os cristãos na oração estão subindo no colo do construtor das galáxias e fazendo seus pedidos. O segredo é abordar a Deus na oração como um pai amoroso. Uma relação física entre pai
e filho, ela nunca pode ser desfeita. Mesmo que este pai não reconheça o filho, ou que este pai deserte seu filho, ele nunca deixará de ser filho e o pai nunca deixará de ser pai. Agora, no nosso relacionamento, que Deus quer manter conosco, de pai e filho, este relacionamento, ele é voluntário e dissolúvel. Ele é condicionado à nossa fé que nós temos em Cristo durante a nossa vida terrena. E esta fé, ela é demonstrada quando temos uma vida de obediência a Deus e de amor sincero. Então, esta filiação pode acabar? Sim, ela pode acabar. No segundo ponto, nós vamos falar sobre a adoção no tempo presente. Quando nós temos a certeza da nossa filiação e que fazemos parte da família de Deus, sabemos que somos amados por Deus. Sabemos do seu cuidado nos mínimos detalhes da nossa vida. Nós sabemos que um pai provê, Deus provê por nós. Ele é o Deus da provisão. Nós sabemos que Deus, como Pai, Ele nos orienta, Ele nos ensina, Ele aponta o caminho e corrige quando necessário. E aí, nós somos livres da culpa do pecado. Perdemos o medo da perdição eterna, né? Esse medo, ele desaparece de nossos corações. Sabemos, temos a confiança de que escravos do pecado nunca mais, pois estamos em Cristo e que nenhuma condenação há para quem está nele. Está em Romanos capítulo 8, versículo 1. E os incrédulos, eles não entendem a nossa filiação. Os incrédulos não entendem essa relação de nós termos Deus como Pai e de nós sermos filhos adotados por Ele em Cristo Jesus. Eles não entendem a nossa família, porque eles não conhecem a Deus como Pai e nem a Jesus. Está em João capítulo 17, versículo 25. Como filhos de Deus, nós precisamos ter algumas características. Uma delas é não viver em pecado. Não que não pecamos mais, mas não podemos viver na prática diária do pecado. Está em 1 João capítulo 2, versículo 6 e o versículo 29. Uma das características é o amor entre os irmãos na fé, seguindo o exemplo que Jesus Cristo nos deu, onde Ele deu a sua vida por nós. Está em João capítulo 15, versículo 12 e 13. Como filhos, nós temos direitos e deveres. Passaremos a ter um novo nome. Está em Apocalipse capítulo 2 e versículo 17. Faremos parte de uma nova família. Não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E temos o dever, como filhos de Deus, de nos separar do mundo e de suas paixões, das paixões carnais. Temos o dever de praticar a justiça, buscar a perfeição do Pai, está em Mateus capítulo 5, versículo 48, amar os inimigos, bendizer os que nos maldizem, amar os que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem, está em Mateus 5, 44. Glorificar a Deus por meio de todos estes deveres espirituais. É nosso dever. E é somente com a ajuda do Espírito Santo que podemos agir como filhos de Deus. Somos reconhecidos como filhos de Deus se amarmos uns aos outros.
Jesus disse que nós só somos reconhecidos quando de fato nós amarmos uns aos outros, quando o mundo vê este amor aflorar em nossas vidas. João escreve no capítulo 3 que não sabemos ao certo o que havemos de ser, mas nós temos a certeza, a convicção de que quando Ele vier, nós seremos semelhantes a Ele e veremos Jesus como Ele é. Os discípulos e todas as testemunhas que viram Jesus ressurreto, viram Jesus glorificado pela primeira vez, viu Jesus transformado. Depois da ressurreição, Jesus se apresentou a eles num corpo glorificado. E quando Ele voltar em glorificação plena, é a certeza que nós também temos, que nós seremos transformados. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. É o último estágio do crente no processo da salvação, é a glorificação. E isto se dará em um instante. E então veremos Jesus em toda a sua glória. Está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. E se nós temos esta esperança, devemos nos manter puros, permanecer nele, ter uma vida santificada. Se temos a certeza que Cristo retornará, assim nós vamos proceder. Como filhos, devemos viver para agradar a Deus. É um privilégio sermos filhos de Deus. Herdaremos todas as bênçãos eternas preparadas para nós depois da nossa ressurreição, pois a nossa cidade está no céu. Está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 20, de onde esperamos o Salvador. Ali estaremos para sempre na presença de Deus. Nós somos peregrinos aqui e todas as dores, as lutas, as angústias que nós aqui vivemos não se compara com a glória que nós havemos de ter depois do arrebatamento da igreja. E é nisto que nós estamos firmes, porque aqui não é a nossa pátria. Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para louvor e glória da sua graça. Está em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim como nós aceitamos todas as dádivas que vêm de Deus, devemos aceitar também a correção que vem de Deus. Está em Hebreus capítulo 12, do versículo 4 ao 11. Assim como aceitamos a correção do nosso pai carnal, nós precisamos aceitar as correções que vêm da parte de Deus. A correção é um sinal que somos filhos. E quando Deus nos corrige, é porque Ele não deseja que sejamos condenados com o mundo. Devemos nos submeter à vontade de Deus, porque Deus, Ele corrige ao filho que ama. Amém? Espero que tenha contribuído com este comentário para a nossa aula deste domingo e que Deus em Cristo continue nos abençoando, que o Espírito Santo nos dê graça para entender esta doutrina maravilhosa da salvação e desta bênção magnífica de sermos adotados por Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que você tenha uma boa aula neste domingo, que nós possamos nos encontrar aqui na próxima semana. Espero você. Um forte abraço para você. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curta esta aula, compartilhe em suas redes sociais e fique com Deus.